Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã de luz, para que nós possamos ser sustentados pela nossa fé em busca das nossas esperanças de progresso. Hoje vamos ler as instruções dos Espíritos à vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujo guante se debatia na humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, que a elas se dão, e dos espíritos que ainda nos inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, porém, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tão mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aqueles que se entregam a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele, o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que os animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas, e sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, atacam então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes, que outrora o acolhiam. Fica estupefado quando mãos que se lhe entendia agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga, assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Amado Jesus, que nesse momento nossos pensamentos possam firmar ao do Senhor, procurando compreender a nossa pequenez, ainda os sentimentos doentes que trazemos dentro de nós. Ajude-nos, Jesus, a iluminar a nossa casa mental, para que esses costumes bárbaros afastem dos nossos pensamentos, que sejamos mais moderados, mais brandos e mais humildes. Que possamos, Jesus, viver esta hora tão expressiva para todos nós,
com alegria, com confiança e com muito trabalho. Que a paz, a luz, a esperança de Jesus se faça para todos nós. Que Deus nos abençoe e que a paz, o amor seja constante em nossa vida. Que assim seja. Queridos amigos, nós sabemos que a vingança, ela é ainda agradável ao coração daqueles que são pobres, cegos, e que ainda carrega dentro de si as horrendas paixões. Nós precisamos entender que todos nós somos golpeados pelas nossas lutas, pelas nossas aflições, mas jamais possamos voltar contra quem quer que seja. A vingança, ela não é só um crime, mas é uma absurda falta de habilidade. Voltamos a um estado bem primitivo, de quando ainda vingamos de todos aqueles como selvagens, usando de um pensamento perspicaz, ligado a outras situações distantes do Cristo, enquanto Jesus nos ensinou: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não é somente, não é espírita, como também não é cristão. Queridos irmãos, nós estamos a caminho da evolução. O planeta Terra ainda passa tantas dificuldades. Temos observado o poder dos homens, achando que tudo podem, discriminando, judiando, segregando tantos outros amigos. A vingança hoje tem um caráter político, individual, justamente mostrando a força dos sentimentos doentes. Ele é contrário ao bem, e nós vamos sentir que todos nós que ainda temos esse pensamento é um espírito que traz o rancor, o ódio, o ciúme. Todos esses sentimentos são filhos do orgulho, que servem também a ligação com os espíritos das trevas para atrair todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm nos arrastado. Jesus, ajude-nos a compreender que a vingança é uma inspiração tão funesta e que ela pode nos levar às baixezas morais, à falsidade, a estado de animalidade. E nós precisamos entender que o Cristo veio para nos ensinar a amar, para que nós possamos sentir a grandeza do amor de Jesus quando Ele nos convida: perdoai os vossos inimigos. Quem são esses inimigos que caminham conosco, machucados, feridos, e muitas vezes o ferido foi partindo de nós mesmos. Então nós precisamos entender que paixão, cólera, ódio não pode mais fazer parte do nosso pensamento. É importante que a gente possa resistir tudo isso como filhos de Deus e não filhos da terra. É preciso que a gente possa observar o nosso estado quando estamos em cólera, quando vivemos o paradoxo do rancor, que muitas vezes nós pensamos que acalma a nossa consciência, mas ela cresce, nós ficamos aturdidos, perdemos o discernimento, perdemos o crivo da razão. Então nós precisamos pedir a Deus Todo-Poderoso que Ele cuide de nós, nos estimulando a vivenciar o Evangelho de Jesus. Há na vingança algo tão ímpio, tão degradante para nós, que abre feridas, que por muitas vezes demoraremos muitas reencarnações para corrigir. A vingança não cabe mais no nosso pensamento. Não é compatível com a evolução nem com a nossa busca de perfeição. Enquanto nós ficarmos conservando esses sentimentos, nós estaremos nas piores vibrações, as mais miseráveis do mundo. É preciso que a gente não seja joguete de outros espíritos, que, aproveitando a nossa fragilidade,
nos influenciam a tomar decisões errôneas e nos dando muitas vezes uma falsa noção de tudo aquilo que nós estamos iludidos. Amigos, nós precisamos condenar a vingança para que nós possamos nos apresentar em Deus, diante do Pai, não mais como o filho do ciúme, o filho da vingança, o filho que tortura. Não, estamos na hora de cessar no nosso coração essa força descontrolada, para que possamos substituir esses sentimentos de paixões para o bem, para o amor, para a caridade. Só assim nós nos tornaremos habitantes da terra, de um povo abençoado por Deus. Vós todos que temos procurado escutar que o bem nos liberta, que a caridade é a porta de nossa redenção. Não nos envergonhemos mais e não nos sintamos mais culpados, procurando mover todas as forças que temos dentro de nós para fazermos o bem, a caridade, olhando para o outro como irmão, porque só a caridade pode abrir as portas para novos entendimentos. O Evangelho nos mostra essa mensagem de Júlio Olivier. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Quantas pessoas vivem nessa tucaia, e quantos de nós ainda compraz temos alegria quando vemos um irmão em queda? Nós precisamos ver que quando o nosso ódio chega a esses extremos, nós precisamos, então, lutar para que possamos honrar todas as nossas convicções, termos afeições uns por os outros, não recuar diante da calúnia e das suas pérfidas insinuações, mas o que nos compete é espalhar para todos os lados, com todos os ventos, o caminho do perdão, reconhecendo que ninguém é melhor que o outro. E isso vai nos mostrar a nossa pequenez. Isso vai nos mostrar quanto ainda somos cegos e quanto ainda necessitamos deste amor. A vingança, amigos, nos afasta totalmente dos princípios éticos da moral. Deus não vinga. O que precede não passa de um preâmbulo dos destinos que cada um tenha que corrigir. É preciso que a gente compreenda que não podemos ter ideias preconcebidas, mas há outras, além dos quais somos inclinados a repensar todo o bem que nós podemos fazer. Perdoar não é esquecer, amigos, que um homem ferido, ele é ferido em seu orgulho, em sua pessoa ou em seus interesses. E muitas vezes ele procura o caminho da vingança porque sente-se culpado. E a vingança, ela degrine com toda a nossa moral. Mas meu pai que se vinga nos filhos levanta a indignação geral. Quantos pais procuram vingar, tirar dos seus filhos, mostrando a pequenez da sua vida? Cada um sente que um pai encarrega da tarefa de criar os seus filhos, podendo corrigir dos erros, dos defeitos, mas retirar a ideia da vingança, pois a vingança interdita toda a possibilidade de crescimento, sob pena de tornar-se um estranho diante daqueles pais que tanto amam. É preciso, quando o Júlio Olivier diz, quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e das suas pérfidas insinuações.
habilmente espalhada a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios, em vez da fisionomia amiga e benevolente que outrora o acolhiam. Não sejamos ranzinza, deixemos que o ódio seja dissolvido dentro de nós. Muitas vezes somos aniquilados por nós mesmos, e quantos amigos, parentes afastam de nós, falando que temos um gênio, uns sentimentos ruins. Nós, olhando que Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede sempre uma nova oportunidade para que todos nós possamos melhorar. Tem um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida que me chama muito a atenção quando ele diz assim: se tua mente pode livrar num voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nascestes e onde estivesse longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos, deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral seja tardando, não os abandone ao acaso, nem lhes recuse o leito que amam, de que ainda necessitam. Todos nós precisamos ser os discípulos da Boa Nova, mantermos uma atitude sincera, termos a observação e a tolerância, para que possamos tirar esses pensamentos tão desastrosos dentro de nós. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la. E todos nós temos uma criança frágil na nossa intimidade. Lembremos que diante dos olhos de Deus, todos nós temos o desejo de alongar por todo o infinito. E nunca esqueçamos do ninho que nos acolhe. E guardemos nesse ninho o calor dos pais, aqueles que nos ajudam, e não repitam mais que eles fizeram isso ou aquilo, pois eles estão te aquecendo a sua plumagem para novos rumos. Mas, entretanto, nós temos os covardes, aquele que se vinga, assim é 100 vezes mais culpado do que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes com os costumes selvagens. Esse é o pedido que nós estamos tendo do Evangelho desta manhã. Fora, com esses processos de outros tempos, nós estamos na Era Nova. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem a caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Reflitamos nisso, amigos. É necessário que a gente compreenda o valor da reencarnação. Reencontros que parecem felizes são extremamente felizes quando nós estamos tendo a oportunidade de amar, perdoar e ensinar. Que Jesus nos abençoe. E nesta hora do Evangelho, em que recorremos aos Espíritos amigos para nos auxiliar no passe, recolhidos em nosso pensamento, refletindo em nossos sentimentos, nós pedimos-te, Senhor, dai-nos força para mudar a nossa forma de pensar e de sentir. Que Deus, nosso Pai, estenda as mãos sobre nós, fluidifica as nossas águas, fortalecendo os nossos pensamentos nos propósitos do bem, e que as doces tertúlias do seu Evangelho envolva-nos nesta manhã, pedindo para todos aqueles a quem tanto amamos, familiares, inspirando-lhe confiança e a certeza
de que jamais estamos desamparados. Que Deus, na infinita bondade, leve o nosso abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se abraçados por Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.